falou, é importante a classificação de risco, porque a pulseirinha vermelha, amarela, verde, essa classificação de risco, ela vai colocar o grau de prioridade do paciente. Então, esse protocolo de Manchester, ele tem algumas perguntas que ele vai botar, esse paciente é mais urgente, menos urgente, isso para quê? Para mitigar os erros, não vou botar os erros, mas aquela necessidade de um paciente de atendimento imediato para outros, tela aí, ó. Isso aí, para outros que não tenha uma necessidade tão imediata. E aí você consegue dar suporte ao paciente no período necessário, com mais agilidade dentro da patologia que ele questiona. Por isso que é muito importante, eu já vivenciei isso, o paciente quando chegar, ele abordar a equipe de triagem, que ele realmente não falte com a verdade, ele diga tudo que ele está sentindo, ele abra bem os quadros clínicos dele e não no momento falte com a verdade, porque eu já vi muito paciente mentir para ele mudar a classificação de risco para ele entrar na prioridade. Nessa ocasião, você pode criar um risco com um paciente mais grave que você, deixar de ser atendido no prazo estipulado, gerando uma consequência para a saúde dele. Isso aí. Isso que eu ia pedir, para colocar o protocolo aí, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai abordar aqui. E, Joani, você consegue colocar a foto? Isso aí. Consegue explicar para a gente mais ou menos? Você triou, então. O paciente chega para você é a enfermeira, chefe lá, vai fazer a triagem, e aí esse paciente é classificado em cores, né? Isso, ele é classificado em cores, né? Onde a pulseirinha, na verdade, quando ele entra, ele já recebe uma pulseirinha branca, que essa pulseirinha branca é a pulseirinha de identificação, né? De segurança do paciente, que tem alguns dados dele, para a gente ter alguns outros cuidados durante esse percurso que ele vai ter dentro do hospital. E aí a gente faz algumas perguntas, igual o Dr. Marcos falou, né? Conforme vai falando pra gente os sintomas, a gente vai cadastrando dentro de um sistema que a gente tem, né? E aí ele mostra para nós qual a cor que vai ser esse paciente. Então, o azul é aquele paciente, né, que ele pode esperar um tempo maior, né? Ele tem aquele... É como se fosse, vamos pensar assim, um paciente que ele poderia até procurar um ambulatório, mas ele preferiu ir para o pronto-socorro. Então, esse paciente ele vai ser classificado azul, então ele vai esperar um tempinho maior. Até 240 minutos, exatamente. Olha que interessante. Ó. Então, um paciente, né, que ele é pouco urgente, ele vai esperar, no caso, 120 minutos. É aquele paciente que ele está lá, às vezes, com uma dor no pé, já crônica, né, há vários dias, ou algo, tô só com o nariz escorrendo, então ele consegue aguardar, né, esse tempo. E aí, na sequência, a gente tem o amarelo, que seria o paciente que é urgente, né, 50 minutos no máximo. Não significa que esse paciente ele vai ter que esperar os 50 minutos para ser atendido. Esse paciente ele vai ser triado, ele pode até esperar 50 minutos, né? E aí a classificação dele, urgente. Muito urgente é aquele paciente que chegou 10 minutinhos, né? Ele não vai nem fazer a ficha, na verdade. Ele vai passar pela triagem, já vai direto e alguém vai fazer a ficha por ele. E aí, né, o emergência, que as pessoas confundem muitas vezes, né, que é um outro tema, né, outra fala que a gente vai falar posteriormente, que é da urgência e da emergência, né, tem essa... E a emergência é aquele caso que o paciente vai direto para a sala vermelha, que a gente fala, que ele precisa de um atendimento de imediato. O risco iminente de vida, exatamente, né? Um risco iminente de vida. Então, olha só, o protocolo de Manchester, isso é importantíssimo, eu acho, porque quem mais se queixa, às vezes, do atendimento é o azul. Exatamente. O verde. Não é? O verde. E o verde. Exatamente. Porque ele quer ser atendido e ele está relativamente bem, só que vai aparecer casos vermelho e amarelo, desculpe, e laranja, que vai passar na frente dele e ele vai ficar um tempo mais no pronto-socorro. E o amarelo também. O amarelo vai passar à frente dele também. Então, não assim que o hospital, nós como médicos, enfermeiros, a gente quer que o paciente espere, mas há uma hierarquia de atendimento que eu não posso deixar um paciente infartando e atender um paciente que está com coriza. Isso não existe. Exatamente. Né? Então, por isso que existe essa classificação.